Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos novamente aqui hoje para falarmos a palavra do nosso Deus. No dia de hoje, a palavra qual o Senhor ele me deu, o poder que tem as tuas palavras, a tua boca pode gerar vida ou pode estar matando, e muitas vezes você não sabe, não tem o conhecimento disso. Muitas pessoas erram, não é porque querem errar, não é porque gostam de errar, é por falta de conhecimento, por ignorância. Então vamos falar, irmãos, abrir a mente hoje, abre a tua mente, prepara o teu coração para entendermos a palavra, para que a gente possa parar de errar, né? E que através de morte nós viemos a gerar vida para os nossos filhos, filhos crescer, filhos saudáveis, através da nossa boca, para a nossa família, para os nossos esposos. Quantos casamentos destruídos, né, por conta da minha boca? Quantos filhos desestruturados? Quantos filhos nas drogas, na prostituição, muitas vezes, por conta de uma palavra que eu ri? Então, tenha cuidado com a tua palavra, com a tua boca, porque ela pode gerar vida ou gerar morte. Todo ser humano, independente da sua posição social, independente da sua cor, independente da raça, tem este poder de dar vida e morte através das palavras. Então, use bem as tuas palavras. Vamos aprender no dia de hoje a usar bem as nossas palavras. Quantas mães, irmãs? Quantas mães amaldiçoam seus filhos com a sua própria boca, não porque querem amaldiçoar, por ignorância, por não entender, por não observar. Ouça, irmãs, as suas palavras. A palavra do Senhor, ela fala que a palavra do crente, ela deve ser temperada com sal. Isso quer dizer que antes de eu falar, eu tenho que pensar no que eu vou falar. Eu não posso falar tudo que vem na minha boca, né? Porque na livro de Tiago, o apóstolo Tiago, veja o que Tiago diz, irmãs, algo bem interessante. Tiago, ele fala. Tiago 4, e o 5 diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede como um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, que contaminam todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, muitas vezes, Satanás usa a nossa língua, se a gente permitir, para matar quem está ao nosso redor. Então, tenha cuidado, irmãos, tenha cuidado. Porque Satanás, ele se utiliza, ele sabe o poder que temos, né? Com as nossas palavras, de influenciar, de trazer vida, de trazer morte. Então, tenha cuidado com o que tu está gerando, se é vida ou se é morte. E a palavra do Senhor, ela fala algo bem interessante. Veja, irmãos, a palavra do nosso Deus. Lá no livro de Gênesis, no início, a Bíblia, ela fala, Deus, ele deu deste poder, ele compartilhou. Existem atributos de Deus que ele não deu ao ser humano, mas existem atributos de Deus que ele compartilhou com o ser humano. E o poder da palavra, irmãs, Deus, ele compartilhou conosco. Veja aqui, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, não tinha forma, era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali, né? Se movia, mas nada criar, não se gerava nada, porque não tinha sido liberada ainda uma palavra. Mas a palavra do Senhor fala assim: e disse Deus, e quando uma palavra foi liberada, houve. Porque uma palavra foi liberada, e muitas vezes assim é na vida da gente, irmãos. A palavra, ela gera vida ou ela gera morte. Ela tem o poder de construir, ela tem o poder de destruir. Isso é provado cientificamente também. Olha, irmãs, o que a gente fala pode causar efeito profundo, tanto na gente quanto naquelas pessoas que estão ouvindo, né? Pode desmotivar uma pessoa que eu falo. Eu posso motivar se eu falo para mim mesma, eu sou capaz de fazer isso aqui. Isso aqui, meu cérebro, ele vai se preparar para a ação, para aquela ação, irmãs, para que me preparar para que eu possa conseguir fazer aquilo ali. Mas se eu digo, eu não consigo fazer, gera uma crença dentro do meu coração, e aquilo ali vai me desmotivar, vai me deixar desanimado. E muitas vezes realmente eu não sou capaz de fazer aquilo ali por conta do que eu estou falando. Muitas vezes uma pessoa, observe, uma pessoa chega elegante, né, uma roupa, aí pergunta para alguém: como eu estou? Tu tá feia, você não está legal. Aquilo ali muitas vezes desmotiva a pessoa, né? Deixa a pessoa lá para baixo, a pessoa já não fica alegre, motivada como era antes. Então as nossas palavras, mas eles influenciam toda a nossa vida. Elas geram crenças dentro do nosso coração. O que são crenças? São fé, né? Existe fé contrária e existe fé, a fé verdadeira, né? O que são crenças? Crenças, existe crenças, né, boas, e existe crenças limitantes que nos limitam, porque é algo que é gerado dentro do nosso coração, de tanto que a gente ouviu, de tanto que a gente falou, e gera uma crença dentro do nosso coração, que influencia a nossa vida.
Existem tantas pessoas, irmãos, com a vida influenciada por crenças limitantes que não se dão conta, porque não sabem, não têm um conhecimento. Eu posso trazer um vídeo aqui depois sobre crenças limitantes, o que te limita, né? Muitas pessoas não conseguem crescer, muitas pessoas não conseguem, né? A sua vida não floresce por conta de crenças limitantes, de uma palavra que eu vi muitas vezes na sua infância, pelo seu pai, pela sua mãe, né. Então, irmãs, tenha cuidado com o que tu tá falando para o teu filho, tem cuidado com o que tu tá falando para o teu esposo, né. As nossas palavras, elas têm que gerar vida, a palavra de Deus fala que a gente vai dar conta de toda a palavra, irmã, que a gente falou no dia do juízo. Temos que dar conta ao Senhor, então temos que cuidar, temos que ter cuidado com as nossas palavras. As palavras afetam as nossas emoções, mas afetam também as emoções daquelas pessoas que estão ouvindo, né. Quando a gente repete, falamos algo repetidamente, nosso cérebro começa a acreditar naquilo ali. Todas as vezes que eu começo a falar, por exemplo, eu tenho um filho, posso trazer também depois um vídeo falando sobre, as palavras destrutivas, né. Aí tu pode dizer para os nossos filhos, e muitas mães não sabem, eu sou um exemplo vivo de muitas palavras que foram ditas, né, e eu sofri muito, eu quase morri por conta de uma palavra que eu ouvi na minha infância, né, que gerou um impacto dentro do meu coração, que criou uma crença limitante dentro do meu coração. Muitas palavras foram ditas na minha infância que gerou crenças limitantes, irmãs, e para que Deus pudesse fazer alguma coisa, eu precisei dobrar meus joelhos, reconhecer que aquilo ali estava afetando a minha vida, liberar um perdão para quem falou, para mim mesmo, para Deus poder agir. E eu vi o agir de Deus, eu vi a glória de Deus a partir daquele momento. Então tem muitas pessoas, irmãs, que não crescem, não amadurecem por conta de crenças limitantes, algo que ouviram na sua infância ou mesmo no seu relacionamento de alguma forma, mas que começaram a acreditar naquilo ali. Não vou falar muito sobre crenças limitantes, mas eu vou trazer um vídeo depois sobre crenças limitantes. É o que nos limita. Mas no dia de hoje, o poder que tem a palavra. Olha, irmãs, lá no livro de Provérbios 15, vamos ler o livro de Provérbios 15 e o 4. O livro de Provérbios, ele fala muito sobre a língua, o poder que tem a língua. O poder que tem a minha boca, o poder que tem a tua boca. Mães, outras crianças, irmãs, eu acho um absurdo. Essa semana, eh, um dia desse, eu falando com uma pessoa e uma palavra que a pessoa falou, e eu conheço, eu tenho conhecimento daquela palavra, irmãs, amaldiçoando os filhos. E não é porque quer amaldiçoar, é porque não tem o conhecimento. Provérbios 15 e o 4. Porque não tem o conhecimento, muitas vezes a gente erra, não é porque quer errar, é porque não conhece. A Bíblia diz o quê? O homem erra por não conhecer as escrituras. Por não ter o conhecimento daquilo ali, muitas vezes eu erro em alguma coisa, porque eu não conheço. Não é porque eu quero errar, é por ignorância, por falta de conhecimento. Então, no dia de hoje, a gente vai derrubar muitas crenças, muitas coisas que a gente faz. Ou irmãs, por exemplo, uma mãe que diz para o filho assim: menino, teu pé tá podre. O que é? Ô, irmã, vamos parar para pensar. O que é um pé podre? A mãe tá querendo dizer que o pé da criança tá sujo, mas vê o sentido dessa palavra. Se a nossa palavra ela tem poder, o que é um pé podre? Pé podre é um pé com doença, irmãs. O pé tá podre o quê? Quando pega uma doença, aquelas doenças bravas, né, que apodrece. Então, irmã, é isso que eu tô desejando para o meu filho, quando ele diz assim: "Tu tá com o pé podre, preguiçoso", né, menino ruim, e muitas palavras. Eu não vou falar muitas nesse vídeo, irmã, mas palavras destrutivas que têm destruído vidas de muitos seres humanos. Eu conheço uma pessoa, né, bem íntima minha, que ela disse pra mim, onde na família dela riam muito dela, porque dizia que ela tinha um olho grande, né, e ela disse que ela tinha vergonha na escola, achava que ninguém ia gostar dela, porque ela era feia, porque então assim, mas cria uma crença, você começa a acreditar naquilo ali que você está ouvindo. Então, irmãs, tenha cuidado com a palavra que você está liberando para o seu filho, que você está liberando para o seu esposo, contra as esposas que falam mal dos seus esposos, né. Esse homem não presta, esse homem é ruim, e realmente vive aquilo que fala, irmãs, a gente vive aquilo que a gente fala. Conversa com uma pessoa que tem problema depressivo pra você ver o que vai sair da boca dela. Porque a Bíblia diz que as palavras falam do que está dentro do coração. Então eu já falei aqui, temos que tratar primeiramente nosso coração. Para mudar a minha palavra, eu tenho que tratar o meu coração, mas eu tenho que ter o conhecimento. Porque o conhecimento ele liberta. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Então assim, o conhecimento ele nos liberta, irmãos. Muitas vezes eu ouço falar de alguma coisa, mas quando eu conheço aquilo ali, eu é diferente de conhecer para somente ouvir. Então quando eu conheço, tenho conhecimento da verdade, eu sou liberta daquilo ali. Muitas vezes eu erro, não é porque eu quero errar, é por ignorância.
Então, irmãs, a palavra ela tem um poder cientificamente, olha, houve um estudo feito por um cientista, que ele disse que ele colocou fez um estudo lá com água, né, com água, 2 copos de água para uma um vaso ele falou palavras boas, por um período de tempo, para outro, ele falou palavras ruins e ele viu diferença nos 2 vasos. Uma professora, não acreditando muito nisso, ela foi fazer esse eu vou colocar foto aqui, se vocês quiserem pesquisar. Ela foi fazer esse estudo, esse experimento com crianças em uma sala de aula e ela colocou arroz cozido dentro de dois vasos e mandou as crianças xingarem, um grupo de crianças xingarem aquele arroz e outro grupo de crianças mandou eles falar palavras bonitas. Por um período de tempo, irmãs, e o arroz em que, segundo ela, o arroz em que foram ouviu palavras ruins, ele apodreceu. Então, assim, se as irmãs quiserem estudar, pesquisar mais sobre este assunto, né, independente de quem acredita ou não, está no Google, né, para vocês pesquisarem. Eu vou colocar aqui de lado o assunto para vocês verem melhor esse assunto. Olha, irmãs, Provérbios 15:4. Uma língua saudável é árvore de vida, tá vendo? Uma língua saudável, aquela pessoa que sabe usar suas palavras para o bem. "Olha, meu filho, eu te abençoo. Você é um menino bom", né. "Eu te amo". Ô, irmãs, porque a gente, muitas vezes a gente fala, as pessoas erram porque falam do que sente, do que tá sentindo no momento. A gente tem que entender uma coisa, irmãs, somos crentes, somos servos do Senhor, a gente não pode eu não posso falar o que eu sinto. Irmãs, se eu for falar o que eu sinto, quando morre um parente meu, eu só vou dizer tristeza. Eu vou xingar as pessoas, porque eu não posso dizer o que eu sinto. Eu posso falar o que eu creio. Como crente, eu não posso falar tudo que vem na minha boca. A gente erra muitas vezes que a gente fala tudo que vem na nossa boca, temos que temperar a nossa palavra, pensar no que a gente fala. É. Pensar naquilo que eu falo antes de eu falar, para que eu não venha errar. Então, olha, Provérbios 15:4. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Tá vendo? Ela gera vida, uma língua saudável, aquela pessoa que sabe usar suas palavras para o bem. O que eu falo pode causar um efeito profundo naquelas pessoas que me ouvem, tanto nas pessoas quanto em mim. Como eu já falei, né, os nossos sentidos, irmãos, nossos olhos, o que eu vejo, o que eu ouço, mas hoje como estamos falando das palavras, o que eu falo pode causar um efeito profundo em mim e nas pessoas que me ouvem. E mudar até mesmo, assim, a circunstância ao meu redor. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu digo assim: "Eu consigo fazer isso", a minha mente, ela se prepara para agir com confiança para fazer aquilo ali. O meu cérebro ele se prepara para aquilo ali. Mas se eu digo assim: "Eu não consigo fazer", o meu cérebro também se prepara vem o desânimo, né. Eu começo a desanimar, achar que eu não sou capaz e realmente eu não consigo fazer aquilo ali. Quantos jovens, irmãs, são incapazes, né, muitas vezes de chegar numa faculdade, de conseguir um bom emprego, porque ouviram tanto dos seus pais: "Você é preguiçoso, você não presta, você não vai ser ninguém na vida", né. Então as palavras ela têm um impacto dentro do nosso coração. Elas causam impacto, elas geram algo dentro do nosso coração. Então tenha cuidado com o que você está falando, observe, mas são coisas tão simples, como eu falei do pé podre. Quantas mães não dizem isso, né, construir com o pé sujo? "Tá com a mão podre, menina, tu tá com o pé podre, irmão, mas você tá amaldiçoando seu filho", né. Você tá profetizando doença para o teu filho. Então tenha cuidado com a tua boca, tenha cuidado com a tua palavra, para que ela venha gerar vida. Quantos meninos, quantos filhos amaldiçoados. Irmãos, voltando aqui para o livro de Provérbios, o tema que o versículo que ele diz assim "Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará". O que é fruto, irmã? É algo que produz. Então o que a tua boca produz, o teu corpo vai sofrer aquilo ali que a tua boca produz, né. Se está produzindo vida, o teu corpo vai ter vida, mas se é morte, o teu corpo vai ser assim, vai haver morte no teu corpo. Quantas pessoas, irmãs, conversa, como eu já falei aqui, com uma pessoa que tem depressão, as palavras negativas, palavras, né, de suicídio, não tem mais desejo de viver, vê aquelas palavras, né, então você é quem você fala. Muitas pessoas, irmãs, são limitadas, né, vivem uma vida de sofrimento, vivem uma vida de fracasso, porque só fala isso. É o que está saindo da tua boca, está afetando. Deus tem o poder de agir, irmã, Deus tem o poder de agir, mas Deus deixou no homem um poder, tanto da palavra como o livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio de da minha forma de agir, de escolher o que eu quero seguir. Então muitas vezes eu erro por falta de conhecimento, mas por que eu erro, irmã? Porque eu não leio aqui, porque está aqui na palavra, eu li foi na Bíblia, foi na palavra do Senhor que eu li.
né. Então quando a gente não busca o conhecimento, mas a gente começa a errar, a gente começa a falhar, ver a vida da gente, a família desmoronar muitas vezes por conta da minha boca, por conta da minha palavra. Uma palavra do Senhor, ela fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola por si mesma a destrói. Então muitas vezes eu tenho destruído a vida do meu filho. Meu filho está desmotivado, né, "Tu é preguiçoso, tu não serve para nada, tu não consegue fazer isso". Quantas crianças, irmãs, desmotivada, quantos jovens, né, fracassados, palavras pesadas. Tem mães que falam palavras pesadas e não entendem que são pesadas para os seus filhos. Irmãs, chamam o menino de danado. Você sabe o sentido dessa palavra, o significado? Tu sabe qual o significado da palavra, demente? Você sabe o que é um demente? Irmãs, é uma influência maligna, né, que tu tá chamando para o teu filho, entidades malignas, tu tá invocando para a vida do teu filho. Então tenha cuidado com o que você fala, tenha cuidado com o que você falar para o seu esposo. Tem muitas palavras que a gente fala que fere as pessoas, então a nossa palavra, ela tem poder de influenciar a nossa vida. Eu sou quem eu falo. Se você vive uma vida fracassada, se você vive uma vida, né, busca ver como tá as tuas palavras, o que tu tá falando, começa a pensar mais antes de falar. Quando for falar alguma coisa, começa a pensar, o que aquilo ali vai gerar? Vai gerar vida ou vai gerar morte? Antes de falar, antes de citar aquela palavra, nós temos que temperar com sal as nossas palavras, temos que ter cuidado do que fala, para que não venha ferir quantas pessoas mortas espiritualmente por conta de uma palavra que ouviu, quantos esposos machucados por conta do que ouviram. Então tenha cuidado, meus. Em diversos aspectos, a nossa língua, ela traz ou vida ou morte. Eu poderia trazer diversos exemplos. Ver o poder das palavras, Deus começou a me mostrar as minhas palavras como eram fracassadas. Irmãs, por exemplo, se eu estava cansada, eu falava o tempo todo: "Tô cansada. Eu tô tão cansada. Aí eu tô tão cansada". E parece que cada vez eu ficava mais cansada realmente. Eu vou começar a falar aquilo ali, seu cérebro começa a acreditar naquilo ali. Quando eu começo: "Eu não sou capaz de fazer isso. Não consigo fazer isso". Então o seu cérebro, ele se prepara para aquela ação. Se tu diz assim: "Não for capaz", ele vai gerar um tipo de desânimo. Você vai começar a ficar desanimado, sem vontade de fazer aquilo ali. Tanto você quanto aquela pessoa que está ouvindo. Quando você ouvir uma palavra uma vez é uma coisa, mas quando vai direto a mãe falando, que é a mesma coisa para o filho: "Olha, tu é feio. Olha, tu é magro demais, magricela, a feiosa". Quantas jovens irmãs, quantos jovens, né, com crenças limitantes, não conseguem crescer, não conseguem romper na vida por conta de palavras que ouviram dos seus pais. Quantos jovens, irmãs, sofrendo, não conseguem um casamento feliz, porque a mãe amaldiçoou, mas assim: "Ó, quando eu tu te casar, tu vai passar o mesmo que eu passei", e passa mesmo, porque a palavra tem poder. A mãe, ela tem um poder de dar de abençoar e de amaldiçoar. Eu tenho exemplo e eu vejo muitas mães que têm amaldiçoado seus filhos, mas jamais eu vou desejar para minha filha, para o meu filho o que eu passei. Eu já digo ao contrário: "Só meu filho, você não vai passar pelo que eu passei. Acabou em mim". Eu passei porque eu precisava de um exemplo, irmãs, porque muitas vezes se Deus quer, né, eh, passar para outras pessoas, é necessário eu passar para que eu possa, como eu ia poder explicar para alguém algo que eu não passei, algo que eu não vivi. Então eu precisei ter experiências para poder contar para as pessoas, mas você não vai precisar viver o que eu vivi, você não vai viver o que eu vivi. Vai colocar a mão na cabeça, uma pessoa: "Olha, você vai ser uma profeta de Deus, olha, Deus vai usar você para nações, Deus vai te abençoar". Coloca a mão na cabeça dos teus filhos antes de dormir, vai lá no quarto, ora, libera uma palavra de bênção para teus filhos, tu vai ver Deus agir. Um exemplo de um testemunho de um certo jovem, a qual ele bebia muito, bebarrão, os pais faleceram, não sei, quem criava era a avó. Dá o testemunho dele no YouTube. E todas as vezes, a avó dele chegava na porta dela: "Olha aqui, aquele bebarrão, não serve de nada, está ali deitado na rua". A voz dele ia lá, pegava um lençol, cobria ele e dizia assim: "Levanta, profeta das nações, homem de Deus, tu vai pregar para nações", e as pessoas zombavam dela, as pessoas riam dela, irmãs, pasmem. O nome desse homem hoje é profeta das nações. Ele roda o mundo, ele não é daqui do Brasil não, pregando a palavra, porque a minha palavra, irmã, ela tem poder. Não diga palavras que destruam a tua família, não diga palavras que destruam teus filhos. Abençoe teus filhos, coloca a mão na cabeça do teu filho: "Olha, meu filho, diga o que você quer para a vida do seu filho, você nunca vai deixar os caminhos do Senhor, você nunca vai se desviar, você vai se dar bem, onde você colocar a mão, Deus vai abençoar, você vai prosperar, você vai ser uma pessoa próspera". Não profetiza palavra de fracasso, não dize não, irmã, porque eu quase morri por uma palavra que eu ouvi na minha infância, né. Uma palavra que eu ouvi e eu com a depressão, aquela palavra vinha direto na minha mente. Eu dizer: "Realmente é verdade".
Realmente é verdade aquilo que diziam. Eu não nasci para nada e começou aquilo e Deus teve que agir, irmão, na minha vida, por conta de uma palavra que eu ouvi. As palavras influenciam, o diabo ele pega as palavras mesmo, Satanás. Ele não tem poder de entrar na vida de ninguém, nem crente, nem não crente, sem que haja uma brecha. E sabe, uma das formas que eu dou brecha a ele, isso aqui ó, com a minha boca. Satanás ele tá louco, irmãs, pra agir na vida dos nossos filhos, muitas vezes não consegue brecha na nossa vida. Mas ele nos influenciam para que a gente possa, muitas vezes, faz o filho fazer alguma coisa de errado, porque sabe que tu vai reclamar, falar palavra de maldição para poder agir na vida da criança. Muitas crianças amaldiçoadas na casa do Senhor, com crenças limitantes, que as limitam, que não conseguem romper. Então tenha cuidado com as tuas palavras, irmãos. Depois eu vou trazer um vídeo sobre palavras que não devemos falar com os nossos filhos. Começa a observar o que tu tá falando, tá gerando vida com teu filho, para teu filho, para tua filha. Você não sabe, não diga isso pro teu filho, não, você é capaz, meu filho. Você é capaz de fazer, você é capaz, Deus é com você, Deus está contigo. Diga palavras que levantem as pessoas, diga uma palavra que muitas vezes chegam pessoas perto da gente, tão alegre: "Ó, eu comprei isso", porque tu aí eu vou, em vez de alegrar aquela pessoa, eu vou desmotivar: "Mas aquela pessoa já comprou", então não adianta eu chegar pra ela: "Menina, tu fez uma mal compra, não era pra tu ter feito isso, se ela já comprou, pra que eu vou desmotivá-la? Deixa ela". Agora se ela chegar e pedir um conselho: "Tu acha que eu devo comprar?", e tudo bem, eu vou aconselhar: "Não compre não, não é bom não", mas se ela já comprou, está alegre, deixa ela com a alegria dela. Né, não mate as pessoas não, a alegria das pessoas com a tua boca, então tenha cuidado com o que você fala, tem cuidado com as tuas palavras, porque tem gerado morto. Quantas pessoas, irmãos, só gera morte, 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 não tem sabedoria, não sabe usar as palavras não. Todo homem erra na palavra, todos nós erramos, por isso devemos observar o que a gente vai falar. Eu observo muito mais o que eu falo do que antes eu falava o que vinha na boca eu falava. Muitas pessoas brincam muito, e for brincar muito, a Bíblia diz que muito abre os lábios tem perturbação. E fala demais, fala o que não deve, é o ditado que diz, então tenha cuidado com as suas palavras, tenha cuidado, se não precisa falar, fica lá, né. O silêncio é melhor, irmã, a sabedoria, ela está no silêncio, no ouvir. Muitas pessoas não conseguem ouvir, querem falar, falar, falar e não querem ouvir. Muitas vezes falam o que não deve, por quê? Porque não ouve, não para pra ouvir as pessoas, se precipita. Então tenha cuidado, mas é muito forte isso, mas muitas crianças amaldiçoadas, eu conheço pessoas, meu Deus, eu conheço jovem, era jovem, em que a mãe dizia, eu ouvia a mãe dizendo: "Quando você se casar, você vai passar tudo o que eu passei. Aí você vai ver o que é bom". Amaldiçoando o filho. Hoje em dia, a filha vários casamentos já teve, tá no mundo. Por quê? A mãe, irmãs, a própria mãe. Não é porque é uma pessoa ruim, não é porque não queria o bem da filha, é porque não tem o conhecimento, é ignorância. Erra porque não tem conhecimento. Então não desmotiva o teu filho, tem cuidado, irmãs, se você já errou, não tem problema não. Vai lá, bota a mão na cabeça: "Olha, eu repreendo, seja repreendido toda palavra contrária que pedido contra a vida do meu filho, toda palavra de maldição que foi liberada seja desfeita no nome de Jesus". Bota a mão na cabeça dos teus filhos, lá em Números 6, se eu não me engano, diz assim: "O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante teu rosto de a paz. Eu profetizo que você vai ser um menino assim, assim, assim". Diga o que você quer na vida do seu filho. O teu esposo tá orando, levanta pela madrugada, estende a mão, abençoa o teu esposo. Eu não falo, irmãs, eu não falo, porque eu aprendi. A gente não pode estar falando dos nossos esposos. Tem mulheres que se juntam para falar mal dos seus esposos, que esposo é assim, esposo é assim, aquilo ali não presta, aquele homem não presta, aquele homem é assim, mas e realmente elas vão ter, o marido delas são tudo que elas falam. Então tenha cuidado. Quer ter uma vida de paz, quer ter uma vida sossegada, irmãs, cuidado nas suas palavras, né. Muitas vezes eu não preciso falar, então que eu não fale, que eu me cale, que eu só abra a minha boca para edificar outras vidas. Eu não tô falando isso, mas dizendo que eu nunca erro, não erro, eu erro muito, mas eu me observo mais nas minhas palavras, antes eu errava mais. E são coisas simples, irmãs, do dia a dia que a gente erra e a gente não para observar. O que é essa palavra que eu tô dizendo para o meu filho? Que palavra é essa que eu tô dizendo com o meu marido? Né. Então tenha cuidado com as tuas palavras, a tua palavra ela gera vida. Como eu já falei, né, teve um exemplo aí, tem um exemplo, vou botar. Então tenha cuidado, irmãos, com as tuas palavras, porque ela pode estar gerando vida, pode estar matando teu filho, pode estar destruindo a tua família, né. Quer um exemplo, quer ter uma vida boa, uma vida feliz. Eu não digo assim, uma vida boa e feliz, não quero dizer a você que você vai passar por dificuldade, não tô falando em provações, eu tô falando, assim, numa vida de abundante que Jesus trouxe pra gente viver, mesmo não passando provações, mas vivemos uma vida em abundância que Cristo nos prometeu.
quando a gente tá pautada na palavra de nosso Deus. Então, observa as tuas palavras, começa a observar o que tu tá falando, coisas simples do dia a dia, mas que tem amaldiçoado nossos filhos, que tem, gerado morte na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, né, daquelas pessoas que nos rodeiam, desmotivada outra pessoa, não desmotive as pessoas, né. Chega uma pessoa pra você, não desmotive aquela pessoa, né. Observa a palavra que vai falar: "Olha, tu tá muito feio, isso aí tá", não, irmãs, pra quê, né, causar tristeza na vida da pessoa, muitas vezes a pessoa tá tão alegre, chega perto de você tão alegre, aí você com uma palavra desanimou a pessoa. Então tenha cuidado com as tuas palavras, né, se não precisar falasse caro. A gente não tem que falar tudo que a gente vê, a gente tem que falar tudo que a gente ouve, o que a gente pensa e falar não, temos que temperar a nossa palavra para que não venha magoar o outro, matar o outro espiritualmente. Então tenha cuidado com o que você fala mesmo. É muito profundo, irei trazer mais sobre esse assunto, porque é um assunto muito profundo, né, que tem gerado morte, as pessoas não entendem o poder